Como prometido, estamos de volta em nossa terceira aula, como podemos aprender com as histórias em quadrinhos, quando e como utilizar as HQs. As HQs representam hoje uma mídia de grande popularidade. Elas transmitem conceitos, modos de vida, visões de mundo e até informações científicas. Trazem temáticas que têm condições de serem compreendidas por qualquer indivíduo, sem a necessidade de um conhecimento anterior específico ou familiaridade com o tema. Elas possuem, em maioria, baixo custo, são populares entre crianças e jovens, a sua linguagem é facilmente compreendida por diversos tipos de pessoas de diferentes faixas etárias, classes sociais e culturas e tem forte componente lúdico. Histórias em quadrinhos podem ser utilizadas basicamente em todas as áreas e disciplinas, tanto como fonte de informação ou fundamentos de conteúdo, como no desenvolvimento de atividades específicas. Nas aulas de arte, elas podem ser estudadas como forma de manifestação artística, enfocando sua linguagem, códigos utilizados e sua estrutura narrativa. Nas aulas de geografia, podem ser discutidas histórias em locais específicos, estudando elementos topográficos ou culturais de países ou regiões. Nas de história, podem fundamentar as diversas épocas de desenvolvimento histórico, servindo para a identificação de anacronismo e ideologia dos autores na elaboração da narrativa. Por exemplo, a história do Capitão América. A sua transformação como herói se passa durante a Segunda Guerra Mundial, quando Hitler e o nazismo estavam em alta. Nas aulas de língua portuguesa, as histórias em quadrinhos podem auxiliar no enfoque de pontos específicos de gramática, locuções verbais, gírias, etc., ou no entendimento e interpretação de texto. Ainda, nas aulas de física, assim como nas de biologia e química, podem oferecer subsídios para a discussão de teorias diversas, quando contrastados com elementos narrativos dos quadrinhos, e assim por diante. Como mencionamos, qualquer professor de qualquer disciplina pode utilizar as HQs como apoio em sala de aula para desenvolvimento de atividades. Algumas atividades irei apresentar agora para vocês. É importante entender que essas atividades devem ser feitas sob orientação. Por isso, se atentem e orientem os alunos. A leitura e interpretação de HQs é uma das atividades mais comuns. Muitos livros de português e de inglês, por exemplo, contêm quadrinhos em forma de tiras ou de histórias curtas. A compreensão pode ser transmitida para o aluno com o intuito de ajudar a melhorar a interpretação desse tipo de forma de comunicação. Muitos leitores iniciantes de HQs tendem a ler apenas os textos dos balões e recordatórios, a caixa de narrativa. Não prestam atenção devida às imagens dos quadros, que exigem e disponibilizam uma segunda leitura. Até porque, como vimos na aula anterior, o texto e a imagem são indivisíveis. O texto vai tratar um assunto, a imagem também. A imagem vai tratar outro assunto, o texto vai seguindo. Por isso, torna-se importante que o professor oriente os alunos sobre essa leitura cuidadosa, apurada, ampla e completa. A produção de uma HQ pelos alunos compreende que as HQs não têm somente o valor artístico, que é o desenhar, colorir, o não verbal em sua produção. Tem também o valor comunicacional. Que valor é esse? De expressar da forma que bem entende, passar uma mensagem a fim de que o outro entenda com clareza. Fazer uma HQ pode ser uma atividade de várias disciplinas em qualquer ano escolar. Por exemplo, a representação de como foi seu final de semana, suas férias, ou mesmo na disciplina de arte, a evolução da arte ano após ano. É uma atividade que pode ser proposta individualmente ou em grupo. Ou em termos mais técnicos relacionados às gráficas, um método de produção autoral, que seria o trabalho individual, ou um método de produção industrial, que é a produção dividida em etapas. E qual é o papel do professor nesse tipo de atividade? Inicialmente, o professor deve determinar um método para expor a criação dos alunos. Pode haver resistência, mas o docente precisa deixar claro
que não é uma competição de talentos, mas uma amostra de vários talentos. Além disso, o professor deve orientar as etapas da produção de um HQ. A ideia da história, o desenvolvimento do texto narrativo, a criação dos personagens, a escrita de um roteiro, a escolha e distribuição dos quadros da página e assim por diante. O professor também pode levar obras que já estão prontas para que os alunos se inspirem em outras produções. Não que façam plágio, mas que utilizem como apoio para as suas próprias criações. O uso de metáforas visuais, linhas cinéticas, onomatopeias, é uma atividade que também exige orientação do professor. As metáforas visuais referem-se a desenhos ou linhas que ajudam na informação de sentimento ou movimento dos quadrinhos. O maço saindo da cabeça, quando os personagens estão com raiva, a lâmpada que simboliza que o personagem tem uma ideia, os corações saltando nos olhos em torno da cabeça, representando uma paixão, um vínculo amoroso, entre outras. As linhas cinéticas, elas podem visualmente propor velocidades e acelerações diferentes, assim como efeitos sonoros, por exemplo, de um freio para indicar desaceleração. Enquanto as onomatopeias são as grafias dos sons a partir de sua imitação, os efeitos sonoros dos quadrinhos. A utilização delas tem um forte apelo sensorial e enriquece a narrativa. A própria representação gráfica das letras ou de seu conjunto influencia na interpretação e verossimilhança do som. Um carro acidentando, um carro batendo no outro, bum, a explosão do carro pegando fogo, né? Nas aulas físicas, caso o professor escolha trabalhar a força de colisão de automóveis, trabalhar sobre velocidade e aceleração, as onomatopeias e as metáforas visuais podem ajudar a ilustrar a intensidade dessas situações. Os recursos imagéticos que estamos discutindo podem ser melhor compreendidos pelo aluno que relacionará a teoria a imagens ilustrativas a partir das HQs. Além disso, o professor pode propor aos alunos que criem suas próprias onomatopeias e metáforas visuais para situações de acordo com a matéria a ser tratada. Por exemplo, o professor elabora um problema em que vai utilizar aceleração, velocidade, uma situação relacionada a isso, e pede com que eles criem as onomatopeias para caso seja uma colisão, ou criem uma HQ também que represente a situação apresentada, assim de forma a aclarar o problema, assim para eles como para mostrar ao professor que eles compreenderam o conteúdo da aula. As possibilidades de atividades são inúmeras, desde que o professor conheça os recursos oferecidos pelas histórias em quadrinhos. É possível utilizar as HQs para o ensino de sua disciplina, seja ela qual for. Resumindo as nossas 3 aulas, as HQs tiveram um processo longo para serem aceitas como mídia benéfica no Brasil. As HQs são benéficas e têm forte influência como primeiro contato com a leitura na alfabetização. A linguagem dos quadrinhos ela não traz somente facilidade de leitura, mas entretém, informa e educa. Os quadrinhos eles são produzidos por seus respectivos autores, mas quem dá vida a eles são os leitores, com as suas habilidades interpretativas, visuais e verbais, conceito que foi discutido por Einer. Os quadrinhos têm muitas caras e formatos. O Brasil é conhecido como gibi, os formatos populares são as tiras, revistas em quadrinhos, mangás, webcomic, etc. Os quadrinhos possuem um entrelaçamento obrigatório entre texto e imagem. E as histórias em quadrinhos podem ser utilizadas basicamente em todas as áreas e disciplinas, tanto como fonte de informação ou fundamentos de conteúdo, como no desenvolvimento de atividades específicas. Acompanhe o canal e teremos outros conteúdos a serem discutidos. Obrigado.